Com a palavra, a moderadora. Boa tarde a todas e todos. Queria primeiramente agradecer a CNT, a Move Infra, né, pelo convite para a organização desse painel aqui com um tema tão relevante e participação nesse espaço com vários outros parceiros aí no setor de mobilidade, de transportes. Hoje a gente vai falar de um tema que está cada dia mais presente na nossa vida, né? Eu costumo falar que quando eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, a gente falava que a gente tinha que construir um mundo melhor para as futuras gerações. E hoje eu digo que a gente tem que construir um presente melhor para garantir que a gente esteja aqui na próxima geração e continue, mantenha a espécie, né, o ser humano. Mas queria começar falando, a gente vai trazer aqui uma experiência, né, como um exemplo de um programa que começou a ser feito em formato de coalizão por algumas organizações, né? Então a gente tem aqui o Instituto Itaúsa, com a Natália, o Instituto Votorantim, a gente também tem, eu representando o Instituto Motiva. Também nesse programa temos a participação da Dexo e da Votorantim Cimentos. E é um programa que começou a discutir e a agir para pensar como é que a gente poderia apoiar, fortalecer as competências locais, públicas, né, dos municípios, para que esses municípios possam estar preparados e se adaptar a esse novo cenário das mudanças climáticas, né? Eu acho que a gente tem uma série de incidentes recentes, né, de eventos extremos, e acho que o ápice deles a gente teve no ano passado, no Rio Grande do Sul, que nos mostrou o quanto que, de fato, a adaptação ela é tão importante quanto a mitigação, né? A gente, ainda que faça todo o esforço de mitigação que a gente precise, a gente já vive numa realidade que não volta mais atrás, então, o quanto que a gente precisa adaptar nossas cidades, nossas infraestruturas, e como que a gente tem que fazer isso olhando para os mais vulneráveis, né? Com a questão sempre da justiça climática perpassando. E eu vou convidar inicialmente o Rodolfo, do Instituto Votorantim, que está aqui conosco online. Gostaríamos presencial, mas ainda bem que você está aqui conosco, Rodolfo. E para contar um pouquinho o que é essa iniciativa, como ela começou inicialmente ali com o Instituto Itaúsa, Instituto Votorantim, desenvolvendo o índice de vulnerabilidade climática dos municípios, que permite ter um ranqueamento de como esses municípios estão preparados ou não, né, para esse novo anormal, né? E toda uma metodologia que foi desenvolvida a partir de então, contando ali com a FGV, né, para apoiar esses municípios. E daí vamos ter um pouco a participação da Mariana e o Tony também comentando um pouco aqui, né, pelo trabalho do WRI, como que as organizações da sociedade civil podem e estão fazendo um trabalho super relevante nesse sentido. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o Rodolfo, que ele vai contar um pouco o que é esse programa Ação Climática, que nasceu aí há alguns anos atrás e vem mobilizando algumas empresas, né, por hora nós aqui, mas tomara que mais para frente a gente possa estender isso para outros parceiros e chegar em mais municípios. Então, Rodolfo, a palavra está contigo. Olá, pessoal. Muito boa tarde, Renata. Obrigado pela introdução. Um prazer e honra estar participando dessa mesa, mesmo que virtual. Então, aqui minhas felicitações aí pela participação. Muito obrigado. Eu vou apresentar um pouco do que a Renata falou, que é o programa que a gente vem junto com o Instituto Itaúsa, Instituto Motiva, as empresas aqui representadas desses grupos empresariais, incluindo o Instituto Votorantim e o Grupo Votorantim, um pouco que a gente vem trabalhando lá no Rio Grande do Sul. Então, eu vou começar aqui a passar meus slides, espero que vocês estejam vendo, se possível. Obrigado aqui à organização, agora eu estou vendo. Pessoal, então, o que é, né, esse apoio à gestão pública e ação climática? Né? É um projeto que a gente está desenvolvendo lá no Sul, especificamente com o apoio dos institutos que já foram mencionados, né? Então, é um projeto que envolve aí muita gente e a gente está super feliz de estar atuando lá, né? Então,
Acho que ficou claro e não preciso aqui de forma redundante explicar a importância da gente estar discutindo essa temática, né? Até porque a gente vem ouvindo que essa COP seria a COP da adaptação, então é um assunto extremamente importante e que a gente começou a endereçar aqui no Instituto no ano 2023. Eu vou tentar passar aqui os slides, um minutinho só. Eu acho que vocês estão vendo os slides. A gente está vendo, Rodolfo. Perdão, peço desculpa, não estou Só que está no primeiro enfim. ainda, não sei se você já passou. Isso, agora eu passei. Bom, enfim, dado esse percalço técnico meu, a gente continua a apresentação. Então, é claro que, né, vocês têm ciência da importância da agenda, então aqui eu não vou gastar muito tempo com isso. Então, falar de adaptação é um assunto extremamente importante e urgente. Espero que, de fato, essa COP seja lembrada pela COP da adaptação, a gente consiga, de fato, destravar muita coisa, inclusive financiamento climático. Porque é isso, né? A gente não adianta mais falar só sobre mitigação e que, dentro do contexto brasileiro, mais de 66% dos municípios, 2/3 dos municípios brasileiros, não estão preparados para enfrentar as mudanças climáticas. Especificamente aqui a questão dos eventos extremos, que vão ficar cada vez mais frequentes, maior magnitude e com maior impacto. Então, trabalhar nessa agenda é super importante e urgente, né? Então, no ano de 2023, como a Renata mencionou, o Instituto Votorantim começou a construir um projeto, um movimento em relação a esse assunto. Então, a gente construiu a iniciativa Ação Climática, que visa fortalecer mesmo essas competências para que os municípios, né, então aqui é um olhar bem municipal, se eu posso dizer assim, para que os municípios aumentem sua capacidade de adaptação e resiliência. Como que a gente fez isso? Né? A gente dividiu essa iniciativa em 3 grandes frentes. Né? Vou tentar ser aqui bem rápido, mas caso vocês queiram e tenham interesse sobre essas frentes que eu vou comentar, aqui já está o QR Code do site e o endereço do site, que ali você vai encontrar os detalhes dessas frentes. Né? Então, a primeira frente foi o VCM, o Índice de Vulnerabilidade, que a gente criou muito com o objetivo de olhar essa temática com a lente da justiça climática. Então, aqui a gente reforçou muitos dados socioeconômicos, né? Então, os recortes populacionais das pessoas mais vulneráveis. Então, é um índice muito interessante. Vocês podem acessar o site, lá tem bastante coisa do índice, vocês podem fazer várias análises dentro do site com a utilização do índice esse, inclusive, que compõe o índice do progresso social, o IPS Brasil. Então, é um índice que a gente entende que faz muito sentido para a discussão, para a agenda climática, então fiquem à vontade para poder acessar. Dentro do site, e também como uma ferramenta disponível, a gente criou um checklist, que é um questionário, né, de perguntas que vão direcionar ali o assunto da agenda climática e, a depender do respondente, traçar aqui uma rota para que, no caso, se for o município, enderece o tema de forma bem específica. E, por último, e não menos importante, é, de fato, a iniciativa que a gente está levando para o Sul, que é o Programa de Apoio à Gestão Pública. Né? Então, é esse programa, dentro dessa iniciativa, que a gente levou lá para o Rio Grande do Sul, junto com a Motiva e com o Itaú, os institutos e os grupos empresariais. Bom, o que é o AGP? É um programa de mentoria que tem um ciclo de vida de 4 anos que, de fato, foca no desenvolvimento de competências dos municípios, aí na temática de gestão do risco do desastre e na adaptação e resiliência, foco principalmente em municípios de pequeno e médio porte, né? Porque a gente entende, inclusive, que essa agenda para esses municípios é muito mais complexa, dado algumas restrições que esses municípios apresentam. Né? Então, qual que é o resultado? De fato, é fortalecer políticas municipais, capacidade técnica dos servidores, para que, de fato, a gente consiga diminuir a vulnerabilidade climática daquele município. Com isso, a gente entende que, apesar dos eventos climáticos acontecerem, esses municípios vão ter um impacto negativo reduzido desses eventos, com o número de perdas humanas e financeiras decorrentes desses eventos diminuída. Né? Então, como que a gente faz isso? Né? Como eu comentei, é um ciclo de 4 anos e
cada ano a gente passa por esses grandes marcos, né? Então, o primeiro ano ele é fundamental para que a gente consiga coletar do município o interesse em participar. Não há nenhuma outra contrapartida do município que não seja a participação das agendas, a participação, né, das capacitações, a participação ativa do município. Então, não há nenhum apelo comercial nessa abordagem. Enfim, o município tem que estar só disponível para que a gente consiga realizar o trabalho. E dentro desse contexto de ativação, a gente escolhe ali, ou o município elege os líderes de execução. Isso é super importante, porque trabalhamos com muita gente, então é importante, dentro do projeto, a gente ter essas pessoas que vão ser os pontos focais, os portas-vozes do projeto dentro do município. Então, esse é um primeiro movimento. Depois disso, utilizando, inclusive, as ferramentas que eu mencionei, o próprio checklist e o IBCM, a gente começa a priorizar quais competências o município precisa desenvolver. A partir disso, a gente, junto com o município, escolhe uma linha de atuação e cria um plano de ação, melhor dizendo, para que essas competências sejam desenvolvidas. E todo final de ciclo anual, a gente tem um rito de encerramento, a gente afere o resultado, reaplicando esse checklist para avaliar o quanto do ponteiro, considerando a métrica do checklist, ele mudou em relação à aplicação inicial à aplicação final. Isso é um rito que acontece em todo o final do projeto, e nesse processo a gente entrega tudo aquilo que foi construído com o município, porque foi construído para o município. Então, esse é um movimento que acontece anualmente, e aí no segundo ano a gente volta de novo para a etapa 1 e reativa o município, e pode escolher outros líderes e tal, mas é um processo contínuo de 4 anos, mas a gente sempre faz questão de ter esses 2 ritos, de início, de repactuação, reativação e de encerramento, né? E aí, dentro desse contexto de desenvolvimento desse projeto, a gente tem um recorte na metodologia que é bem importante, né? Então, quais são essas competências? O que a gente trabalha nesses municípios, né? E aqui reforço. A metodologia é dividida em 2 grandes eixos. Então, gestão do risco do desastre e adaptação e resiliência. Então, essas são as 2 eixos que a gente vai atuar dentro do AGP Ação Climática. E esses eixos, eles estão subdivididos em competências. São as mesmas competências para os mesmos eixos. Essa redundância, se eu posso dizer assim, ela é proposital, porque a gente entende que há sinergias muito grandes entre esses 2 eixos. Então, o que a gente tem é um recorte metodológico para desenvolver competências dentro de 16 competências, 8 por cada eixo, tá? E dentro desse projeto, o que a gente está atuando, né? Então, lá no Rio Grande do Sul, a gente vem atuando em 10 municípios, né? Então, a gente está aplicando toda essa metodologia que está em execução, que eu comentei agora, em 10 municípios. Nós temos mais 100 pessoas participando de forma ativa desse projeto, então servidores públicos, academia, sociedade civil, 81 órgãos públicos também atuando no projeto, e aí desde Departamento de Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Obras, enfim, isso vai depender muito do desenho ali do município, dos interesses do município. Então, são diversas secretarias participantes. Hoje a gente tem 4 organizações da sociedade civil participando. O objetivo é que nos próximos ciclos a gente aumente essa participação da sociedade civil organizada, e um investimento único exclusivamente para essa iniciativa no Rio Grande do Sul, para esses 10 municípios, considerando outros projetos ou até mesmo o desenvolvimento dessa iniciativa, na faixa de 3 milhões, né? Como a Renata já comentou na fala introdutória, as empresas participantes são essas, a Motivas, Votorantim Cimento e Desco, com os institutos, né? E os municípios são esses todos do Rio Grande do Sul, a grande maioria naquela região metropolitana de Porto Alegre, 2 representantes da região litorânea norte e 2 ali da Bacia do Taquari. Então, são esses 10 municípios que a gente vem atuando desde março de 2025. Então, o projeto está em execução há aproximadamente 6 meses, né? E quando a gente começou o projeto, quais são os principais desafios encontrados, né? Primeiro, a questão das informações, então, a dificuldade ali do conhecimento técnico acadêmico sobre as questões que o projeto estava querendo endereçar, principalmente a questão do risco e adaptação. A gente percebeu que, quando o município tinha informações, essas informações não estavam organizadas, aí a gente está falando de dados meteorológicos, dados climatológicos, então tem uma baixa organização e sistematização dos dados. A gente percebeu também, principalmente os conceitos de adaptação e resiliência, existia uma dificuldade de entendimento. Então, há um processo muito importante ali de capacitação e alinhamento ali, né, de letramento e tal, sobre a temática.
A gente tinha também muitas dúvidas em relação à questão da importância da priorização das populações mais vulneráveis. E, por último, e não menos importante, na maioria das vezes, um baixo envolvimento da população como um todo na temática. E a gente sabe quanto importante é essa participação social, inclusive, é um dos eixos, é uma das competências que a gente tem para priorizar. E aí, dado esse cenário, o que a gente já vem executando? Então, tudo que eu vou falar aqui é algo que está em execução. Para vocês terem ideia, a gente tem aproximadamente 100 ações planejadas e 35 já concluídas, então a gente tem mais de 60 ações ainda em andamento dentro desses 10 municípios. Mas está trabalhando muito a questão de capacitação, já usando ferramentas que já estão disponíveis, como ferramentas e capacitações da Adapta Brasil, do Semadem e da Escola Virtual. A gente está trabalhando fortemente, né, a questão da integração entre as secretarias e as parcerias externas. A gente vem trabalhando na instrumentalização das equipes, olhando a questão dos dados com maior carinho e criando esse processo de que esses dados, de fato, virem informações e ajudem as tomadas de decisão. A gente vem trabalhando, e é uma premissa dentro do contexto do projeto, ter a lente da justiça climática. Então, a gente está aqui trabalhando não só na definição das áreas, mas das pessoas prioritárias para as políticas relacionadas aos riscos climáticos. A gente vem também estabelecendo, né, medidas que vão ajudar a questão da criação de uma governança de adaptação climática. Nosso objetivo, nosso sonho é que, de fato, no final do projeto a gente tenha conselhos do clima, como temos conselho do turismo, conselho do meio ambiente, conselho da saúde. Isso é muito interessante, muito importante para que, de fato, a gente deixe um legado naquele município, considerando a questão de adaptação e resiliência. E, por último, a melhoria na comunicação, até para que você consiga aumentar a participação social nessa temática e aumentar também a integração entre as secretarias e a favorecer e facilitar a construção de uma governança climática no município. Então, de forma bem resumida e ampla, é o que a gente vem trabalhando dentro desses 10 municípios. Obviamente que cada município vai, de alguma maneira, considerando a priorização das suas competências, trabalhar nessas frentes de forma mais intensa ou menos intensa. Então, eu queria trazer para vocês hoje era isso, e se vocês quiserem mais informações, o site tem bastante coisa lá e também fica à disposição para tirar dúvida, enfim, durante o evento, posteriormente. E é isso. Passo a bola agora para você, Renata. Obrigado. Rodolfo, muito obrigada. Acho que foi legal para todo mundo conhecer essa iniciativa, né? E agora a gente vai debater um pouco aqui, né, com os meus colegas painelistas aqui, os desafios que a gente tem, né, que a gente teve para criar e que a gente está tendo para implementar, e como é que a gente faz isso chegar em 5.000 municípios, né? Vou primeiro convidar a Mariana, da Fundação Getúlio Vargas, para falar, mas antes queria falar um pouquinho aqui até da perspectiva da Motiva, como que a gente se envolveu nessa iniciativa. A Motiva, para quem não conhece, é a nova marca da antiga CCR, que é a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil e tem atuação em 3 segmentos, né? Rodovias, administra aí mais de 5.000 quilômetros de rodovias, passam pelas nossas rodovias administradas metade dos veículos do país. Mobilidade urbana, então, com a gestão de operação de metrô, trens, VLT, e aeroportos. São hoje 20 aeroportos administrados pelo grupo, então a gente tem ali um leque de desafios relacionados ao transporte amplo e diferentes, porque cada um desses segmentos também tem desafios diferentes. Mas a gente vem, na Motiva, já há alguns anos, trabalhando esse olhar do risco climático para os nossos ativos, né? Então, bem brevemente, porque esse tema por si só já daria outro painel, mas a gente, nos últimos anos, fez toda a avaliação de todos os nossos ativos. Então, hoje a gente tem rodovia quilômetro a quilômetro mapeado, né? Todos os riscos climáticos em 7 aspectos ali e os impactos, né? E a gente não só mapeou isso, como a gente precificou, né? Fez a valoração desses riscos climáticos e a gente fez também os planos de adaptação. Então, o que a gente precisa fazer para todos esses
locais, especialmente, né, no caso dos mais críticos, de medidas para reduzir esses riscos. E isso nos deu uma curva de aprendizado. Esse é um tema novo para todo mundo, mas a gente já está há alguns anos trabalhando nisso. E quando teve um incidente no Rio Grande do Sul, no ano passado, aquelas imagens que circularam, né, na internet, com as rodovias alagadas, ponte dali do Rio Taquari, eram todas fotos, imagens, né, de ativos que a gente administra. E a gente teve, né, toda uma operação, né, uma força-tarefa ali para, primeiro, atender as pessoas emergencialmente, né, então, resgate e prover ali os insumos básicos, até porque a rodovia teve que ficar fechada alguns dias, né. A gente liberou os pedágios para as pessoas circularem durante alguns dias ali até que se restabelecesse a normalidade lá. E a gente fez todo um trabalho que ficou trabalhando lá equipes dia e noite para colocar a rodovia em funcionamento o mais rápido possível, porque as pessoas dependem ali para a circulação local, inclusive, né? Então, isso representou mais ou menos, só para vocês terem a ordem de grandeza, mais ou menos um impacto de 250 milhões, né, para o grupo, mas que a gente ficou feliz de ter conseguido minimizar ali e recompor os ativos para funcionamento o mais rápido possível. Mas isso também nos trouxe uma reflexão. Eu sou diretora do Instituto Motiva, que é o braço de investimento social do grupo, e que trabalha a temática de cidades e comunidades sustentáveis, né, em vários aspectos ali, mas principalmente em iniciativas ligadas a soluções sustentáveis, redução de desigualdades e qualidade de vida. E aí a gente pensou, né, para além de o suporte imediato, emergencial ali naquele episódio, o que a gente poderia fazer de apoio estruturante àqueles municípios, né? Estudando um pouco, né, dos movimentos do clima, aquela região, a gente sabe que aquela região está sujeita a viver situações, talvez não nessa intensidade, mas também bastante intensas, né, novamente. E como é que a gente ajudava aqueles municípios a se reconstruírem, porque muitos deles tiveram que ser reconstruídos totalmente, mas já preparados para esse novo momento, né, com adaptação. Então, foi aí nesse momento que a gente conversou e aí ingressou nessa coalizão com o Instituto Votorantim, Instituto Itaúsa, e falamos, vamos levar isso para 10 municípios, e nesses 10 municípios que a gente escolheu ali, municípios médios, né, entre 10 mil a 300 mil habitantes, mais ou menos, a gente selecionou 10 municípios onde a gente tinha presença, então, ou seja, a gente já tinha uma articulação e um relacionamento com a gestão local, né, municipal local, e a gente falou, vamos apoiar esses municípios nesse processo aqui, para que eles possam desenvolver seus planos de adaptação, fortalecer suas competências e se reconstruir aí e estarem mais resilientes, né, para enfrentar situações parecidas no futuro. E foi aí que a gente ingressou nessa iniciativa. Então, vou passar a palavra queria convidar a Mariana, que é da Fundação Getúlio Vargas e participou a Fundação Getúlio Vargas nessa desenvolvimento dessa metodologia, né, e queria te fazer a primeira pergunta, né, que é contar um pouco qual é a sua visão, como você entende que atores não governamentais, né, e também sociedade civil podem contribuir, fortalecer essas capacidades locais dos municípios em relação à adaptação e contar um pouco como foi esse processo, né, nesse caso aqui. Compartilhar a sua experiência, Vivi. Oi? Agora sim. Bom, boa tarde a todos e todas. Um prazer estar aqui. Obrigada, Renata, né, por acolher, por mediar e pela pergunta. Natália, Rodolfo, Tony, um prazer enorme compor esse painel. Como a Renata já mencionou, faço parte da equipe da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que é uma universidade. E dentro da universidade, eu faço parte da equipe do Centro de Estudos em Sustentabilidade, o FGV-SES. E nós, então, somos parceiros do Instituto Votorantim, né, de todos os atores aí dessa coalizão desde o início desse projeto, que faz parte, então, de um programa maior que o Rodolfo apresentou para vocês e que tem, então, esse objetivo de fortalecer capacidades no nível local, no nível mais imediato de contato, né, com as pessoas, com a população, com a sociedade, para lidar com esses riscos, então, galopantes e os impactos que já vêm sendo sentidos
a partir dos eventos climáticos, né? Então, dessas chuvas intensas, extremas, de ondas de calor, picos de temperatura. Então, isso que a gente já vem sofrendo, especialmente nas cidades. Então, é um programa super importante esse, e a gente está muito feliz de fazer parte, então, do desenvolvimento da metodologia e agora da implementação, com um número aí grande de municípios, né, fora também do Rio Grande do Sul. Então, a gente vem rodando também a metodologia. E aí, entrando na pergunta que a Renata trouxe, para, então, fortalecer essas capacidades junto com os governos municipais, a gente precisa partir de um entendimento, né, como premissa, que a política pública, especialmente a de clima, ela não pode ficar centrada, né, ficar limitada aos silos e à atuação governamental. A gente precisa entender a política pública como essa conjunção entre a ação estatal, né, aí traduzida nas políticas públicas governamentais, institucionais, e uma ação que precisa envolver sociedade civil, precisa envolver empresas e academia. Então, esse programa ele parte dessa premissa e parte também do entendimento de que, como os impactos da mudança do clima eles acontecem no território, eles acontecem no transporte que a gente pega no dia a dia, no fornecimento de energia, no nosso acesso à energia, né? A tragédia no Rio Grande do Sul mostrou para a gente essa cadeia de impactos que nos afetam como cidadãs mesmo, nesse dia a dia nas cidades. Então, são essas coalizões locais que precisam fortalecer essa capacidade de prevenir, quer dizer, de fazer com que o impacto não chegue nesse nível que vem chegando, não só no Rio Grande do Sul, né? A gente viu secas históricas cada vez maiores, ano a ano na Amazônia, nos territórios amazônicos. Em outros territórios do Sudeste brasileiro também, e do Sul, a gente vê acontecendo vários tipos de impacto. Então, para não chegar no impacto, a gente precisa prevenir. E a gente precisa também ter uma capacidade de resposta muito rápida para que o impacto não vire uma cascata, né? Não vire essa sequência de perdas e danos que a gente viu acontecer nos vários municípios lá do Rio Grande do Sul. E, para isso, para fortalecer capacidades, do que a gente está falando? A gente está falando de ter instrumentos de política pública ali, formulados de forma participativa, então, que traduzam as necessidades, os pontos de vista e as experiências das pessoas, né, na sua diversidade de experiências. Então, um plano de adaptação. Ele precisa ser elaborado com essas perspectivas múltiplas. A gente está falando também de ter bases de dados que integrem dados socioeconômicos, climáticos e dados também produzidos pela própria população. Então, essa integração de dados é uma capacidade fundamental e que o programa vem trabalhando nos vários municípios. E a gente está falando também de capacidade técnica das equipes dentro dos governos e nessas outras organizações da sociedade civil de traduzirem os dados para a gestão pública, para a gestão do dia a dia dessas organizações e tomarem decisões com base na ciência. Essa capacidade técnica também vem sendo construída nesse programa. E, por fim, um outro elemento fundamental é conectar as várias secretarias e departamentos governamentais. Então, por exemplo, a Defesa Civil precisa trabalhar junto com a Secretaria de Meio Ambiente e de Clima, com a Secretaria de Planejamento e etc. Se a gente continuar trabalhando mudança climática em silos ou só dentro de uma Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a gente não vai ver esse fortalecimento de resiliência acontecer nos sistemas urbanos nunca, né? Porque precisa entrar num diagnóstico, por exemplo, de risco quando for planejar a infraestrutura urbana, né? Quando for reformular essa infraestrutura, fortalecer, quando for tomar decisão sobre educação, né? Sobre o programa educacional das escolas, sobre onde essas escolas estão localizadas, ter, por exemplo, soluções baseadas na natureza, né? Então, áreas verdes nas escolas, tudo isso parte dessa integração de entender que a mudança do clima e seus efeitos afetam todas essas esferas da política pública e da sua relação com a população nas cidades. A metodologia que foi desenvolvida, então, ela tem essa função de ser abrangente o suficiente para identificar as lacunas. Então, quais são os pontos de acupuntura em cada município que precisam ser trabalhados para essa capacidade sistêmica ser fortalecida e um esforço muito forte de mobilização e engajamento com esses vários atores, né? Então, sociedade civil, empresas, academia, para criar, de fato, essa capacidade ampliada da atuação pública em prol do benefício aí das populações em situações mais críticas de vulnerabilidade.
Obrigada, Mariana. Acho que essa integração e esse trabalho, né, interdependente entre diversos atores, eu acho que é algo que veio para ficar, que as pessoas se deram conta que não existe mais fazer sozinho. Aliás, nunca existiu, né, na verdade, mas a lógica ainda operava muito assim. Eu acho que os desafios sociais e ambientais são complexos o suficientes para a gente ver que a solução tem que partir da integração entre diversos atores, né? Eu vou passar a palavra para a Natália. Eu já vi algumas pesquisas que mostram que filantropia, investimento social, tradicionalmente, pelo menos até os últimos anos, investiam muito pouco em meio ambiente, né? E era muito concentrado em educação e tal. Como é que você vê, né? Eu acho que a gente compartilha muito de visões sobre como a filantropia, como o investimento social, ele pode e deve ser usado de forma mais catalítica e de forma mais estratégica, mas como é que você vê o papel do investimento social privado na agenda climática, né, para destravar diversas ações que muitas vezes, pelo mercado, enfim, não são possíveis? Oi, Renata, boa tarde a todos, obrigada, Mari, Tony, Rodolfo. Eu sou a Natália, eu trabalho no Instituto Itaúsa. O Instituto Itaúsa é uma organização filantrópica ligada à Itaúsa, que é uma holding de investimentos. A gente é muito conhecido por ter o controle acionário do Itaú, mas a gente também investe na Motiva, na Egea, que é uma empresa de saneamento, numa empresa de gás natural. Enfim, a gente tem diversos investimentos. E como instituto, eu acho que a gente tem entendido que a mudança do clima é uma coisa que atravessa os nossos negócios, seja porque a gente sabe que o setor privado é responsável por cerca de 80% das emissões de gás de efeito estufa, mas também porque os efeitos da mudança do clima impactam diretamente as nossas operações. Então, a gente tem diversos casos de como os eventos climáticos extremos já afetaram operações das nossas companhias investidas, e a gente tem estudado muito sobre como esse impacto deve se intensificar no tempo. Então, um pouco da aposta que a gente faz é que o investimento social privado das companhias, então o investimento que elas fazem em projetos, em programas sociais, deve estar conectado com os desafios do negócio, e que possivelmente o maior desafio que o negócio tem agora é criar resiliência a partir das condições que estão colocadas com o aquecimento global. E eu acho que é impossível criar resiliência para um negócio sem pensar na resiliência do território. Quando a gente teve o caso do Rio Grande do Sul, a gente tem uma das nossas companhias que é uma fábrica de produtos de construção, que fica em Itaguari. E a nossa fábrica não aconteceu nada com ela. A nossa fábrica ficava num terreno super alto e ficou tudo bem, assim. Foi uma chuva e nada quebrou. Mas no dia seguinte a gente não conseguia abrir a fábrica, porque as pessoas não conseguiam ir trabalhar, as lojas que vendiam as coisas que essa fábrica produziam estavam fechadas. E isso leva a gente a entender que a empresa não pode só pensar resiliência dentro do seu território, na sua operação, mas uma empresa precisa apoiar o município na construção de resiliência em todo o território. E é um pouco por isso que motiva a gente a estar participando dessa experiência com a Motiva, porque a gente tem investido. A adaptação à mudança do clima é um processo, né? É um processo porque a gente está com estimativas mudando sobre o quanto a gente ainda vai aquecer, o quanto a gente tinha uma expectativa que a gente demoraria muito mais tempo para chegar no grau de aquecimento que a gente chegou hoje. A gente sabe que a partir de cada grau de aquecimento a gente vai destravando algumas mudanças muito importantes nos ecossistemas. Então, acho que a gente está se adaptando e aprendendo a se adaptar com os próximos temas que virão. Então, a gente vai ter que investir muito recurso em criar um processo adaptativo para os nossos
territórios, para as nossas empresas. A gente fala muito sobre o tema das enchentes e etc., mas o tema das ondas de calor é um tema muito importante, né? A maior mortalidade que existe relacionada à mudança do clima está ligada às ondas de calor. As cidades, os territórios urbanos têm um papel super importante nisso, né? A gente tem em diversas cidades ilhas de calor, então pensar como que essas cidades também podem ter zonas de resfriamento, zonas zero carbono, enfim, então acho que é um pouco... A gente não consegue ter negócios prósperos sem um território resiliente, então acho que tem um papel central das empresas em participar desse processo e investir nesse processo, porque dele vão surgir ali os benefícios também para as nossas companhias. Perfeito, Nath. Acho que tem essa visão de como que a gente pode apoiar os territórios com o capital financeiro, com o capital social e com o capital intelectual, né? Compartilhando essa experiência do que a gente, cada ativo, está fazendo no seu próprio negócio, com essa questão dos riscos climáticos. Inclusive, na Motiva, a gente fez uma série de medidas, instalou uma série de equipamentos, pluviômetro, inclinômetro, que vai medindo lá os taludes, né? E a gente compartilha, tem uma parceria com o Semadem que compartilha esses dados e essas informações todas com o município, né? Então, com a Defesa Civil, porque, de fato, é isso, a gente tem que se somar nesse esforço. Tony, vou passar a palavra para você agora. Queria te perguntar, um pouco para você contar para a gente, o WR tem toda uma atuação muito ativa nesse tema das cidades e nesse tema de adaptação. Como é que vocês têm atuado junto à Frente Nacional de Prefeitos no apoio aos municípios, né, e aos governos aí na construção de resiliência? E comenta um pouco, se possível, outro dia eu escutei de uma publicação de uma pesquisa que vocês publicaram, que mostra que investir em adaptação ela é muito melhor do que o custo da inação, né? Porque, de fato, esse custo vai vir. Então, é melhor você prevenir do que você ter que arcar depois. Então, se você puder comentar um pouquinho conosco. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colegas da mesa aqui. Só me apresentando, eu sou Tony Lindau, diretor de cidades do WR Brasil, e como a Renata já comentou, a gente tem uma atuação aí em várias cidades brasileiras, em vários projetos. Eu acho assim muito importante a gente estar falando sobre adaptação. Na verdade, nós estamos aqui na primeira semana da COP, isso foi um tema que já foi abordado nos dias anteriores. Esse assunto já veio na pré-COP lá no Rio de Janeiro, onde teve o Fórum dos Líderes Locais. E eu diria assim, os olhos ainda estão muito em mitigação. A gente fala muito em mitigação, mas 1,5 já está aí. A gente está vendo que talvez vá para 2,5. O WRI fez um estudo global nas 900 maiores cidades do planeta, com 2,5 graus centígrados. Se preparem para uma maior incidência de ondas de calor, para ondas de calor que vão durar mais tempo. Ou seja, vai aumentar o número de mortos devidos ao calor. E se preparem também para... bom, a gente sempre fala do Iapoca e o Xingu, nós vamos ter... ao Chuí, desculpe, nós vamos ter dengue e chikungunya, por exemplo, né? Nós vamos ter em todo o território. Então, se tem uma coisa boa, se é que dá para dizer, que o mosquito da malária não gosta de calor, mas não é tanto assim, digamos, o nosso problema aqui no Brasil. A gente não pode olhar só esse lado, quer dizer, a coisa é por ruim mesmo, né? E a grande questão e eu colocaria aqui, em todo o apoio que a gente presta e tal, como é que nós vamos financiar isso? Como é que nós vamos financiar? Então, se me permitirem, eu acho que o elefante na sala é o financiamento, né? Como é que nós vamos financiar a adaptação? Quando a gente fala de mitigação, assim, para o público em geral que está entendendo aqui, na visão de um prefeito, é lâmpada LED, né? A lâmpada LED emite muito menos que a outra lâmpada, a cidade baixa o consumo de energia,
E vamos botar assim, isso é relativamente fácil financiar. Nós vamos encontrar provedores para isso, né? Já tem a FNP já tem um rol de como fazer essas licitações, então já tem todo um mercado preparado para isso. Se a gente for falar de ônibus elétricos, bem, tem mercado, né? Tem oferta no mercado, não ainda suficiente, o preço é alto e tal, mas tem instrumentos. E todas essas tomadas de recurso têm um ativo do outro lado. Né? E esse ativo é, né, a lâmpada, é o sistema de iluminação, é aquela concessão, são os ônibus, é a concessão dos ônibus, ou seja, tem algo tangível do outro lado. O que acontece com a adaptação? Aí vamos para o custo da inação. Né? O estudo da WR mostrou que é da ordem de 10. Né? Então, para cada um investido, tem 10 salvos. Agora, como é que nós vamos apropriar o salvo? Né? Como é que nós vamos colocar isso no balanço? Eu acho que essa é a grande questão. Quando vocês falam de concessões, eu até diria assim, claro, aí tem o ativo, como tu bem te referenciasse, né, Renato, falasse do ativo, quer dizer, a preservação do ativo, a preservação dos municípios no entorno da população, né, e através de uma concessão que gera recursos e que eu entenda possa ser negociada. Quer dizer, de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é o meu estado também, nós ficamos, acho, 4 meses sem aeroporto, né, esse aeroporto foi refeito, a pista, boa parte da pista, né? Isso teve um custo bilionário, né? A despesa, o custo estimado do Rio Grande do Sul foram 20 bilhões de reais, dos quais só 6% segurados. Aí nós entramos nas concessões, quer dizer, de alguma forma a concessão tem, né, foi repactuada a concessão do Rio Grande do Sul com o governo federal. Talvez vocês devam ter também repactuado, não sei qual foi o mecanismo que vocês usaram, né? Mas já os municípios, né, que perderam a infraestrutura, quer dizer, eles não têm acesso a isso, né? E esses municípios têm que estar preparados. Então, o grande desafio aqui é, no fundo, nós precisamos descobrir uma forma, e eu acho que aí nós vamos ter que ser bem criativos, nós vamos ter que descobrir um mecanismo, que não é um mecanismo financeiro em si, mas é um mecanismo que vai proporcionar esse pagamento. O governo federal recém lançou um fundo de adaptação, né? Não, talvez tenha recém-lançado, ele já tem um tempo, ele ainda não teve crédito, né? não teve uma operação de crédito realizada. Eu tive há 2 dias atrás uma discussão aqui nessa mesma área, e quando a gente estava falando sobre isso, disseram assim, não tem projetos. Ok, mas, claro, temos 5 mil municípios no Brasil, os grandes municípios sabem fazer projetos, municípios de porte até médio, grande, conseguem fazer projetos. A gente consegue ajudar outros. Fizemos um acelerador de projetos de adaptação, né? Pegamos na mão dos municípios, construímos junto e tornamos 10 projetos bancáveis. Pergunta, quantos desses vocês acham, isso há 2 anos atrás, hoje estão sendo desenvolvidos? 4. Só 4. De um total de uma carteira de 300 milhões, tem 60 em andamento, né, ainda não plenamente desembolsados e implementados. Outros 6 perfeitamente bancáveis lá aguardando. Então, né, existem fundos. Poxa, mas se existe fundo, existe projeto, e se não existe a tomada e tal, então é a questão assim, qual a capacidade que esses municípios têm de tomada de recurso? Por aí vocês veem a dificuldade, quer dizer, aqui se pode falar de tudo, né? Falta de projeto, falta de fundo, etc. Mas mesmo tendo tudo isso, não é fácil. Alguém tem que tomar isso, e alguém tem que tomar o risco também dessa operação. Então, eu entendo que esse seja o grande desafio. Então, louvo muito. E, inclusive, eu acho que a gente deve continuar essa conversa, não aqui, mas começar a pensar em como transformar isso em realidade. Agora a gente, acho que o próximo é a gente pensar em levar para os 500 municípios que a Motiva está, e depois como a gente chega nos 5 mil, né, e tantos do Brasil. Mas, até trazendo um dado, a Motiva, antes, quando teve aquele incidente de chuva no litoral norte aqui de São Paulo, a gente também teve muitas incidências. A gente administra a Rio SP, ela é a Dutra, né, como a gente conhece, e mais um trecho da Rio Santos, ali de Ubatuba até o Rio. E aquele trecho também teve muitos deslizamentos e tal. E a gente teve uma estimativa de mais ou menos 300 milhões depois para reconstruir tudo e tal, dos quais só 50 milhões estavam segurados. Então, assim, de lá para o episódio do Rio Grande do Sul, a gente já aprendeu. Então, assim, tem toda uma curva de aprendizado, mas é um desafio.
E mais ainda, pensar nesses municípios que muitas vezes nem sabem onde estão essas fontes de recursos, não sabem como acionar, quais são os modelos que têm que ser pensados do ponto de vista de garantias para poder fazer com que esses recursos que precisam ter um capital ali de fomento, né, de capital paciente, enfim. E acho que parte do programa que a gente está desenvolvendo é também fortalecer essas competências e ajudar eles a mapearem, né, não só pensar o que precisa ser feito, mas como ir atrás dos recursos necessários para a implementação. Mas concordo totalmente com você que financiamento é um ponto bem crítico e bem sensível. A gente gosta de falar, porque eu estou vendo o tempo aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer 2 rodadas, mas essa segunda eu vou fazer mais rápida para a gente fechar, porque a gente já está avançado aí no horário. O painel começou um pouquinho atrasado, mas eu vou passar para a Mariana, vou te perguntar um pouquinho como é que você entende que são os principais desafios aí na produção e no uso de dados, né, para a gestão de riscos a partir desse trabalho que vem sendo feito, e inclui uma pergunta que eu vou fazer para todos, né, como a gente garante, né, considera a questão da justiça climática nesses, né, garante que as ações e os recursos estão indo para onde mais precisa, onde é mais sensível e não onde é mais fácil, mais barato resolver, né, ou que atende a públicos específicos. Obrigada, Renata. A questão, para ser bem rápida, né, aqui pela questão do tempo, em termos de dados, a gente tem acompanhado e trabalhado com os municípios respostas para 3 principais desafios, né? Um deles eu até mencionei rapidamente, que é essa integração de dados socioeconômicos, dados biofísicos do território, né, geográficos, e os dados climáticos. Então, integrar isso numa plataforma única não é simples, porque requer que a gente use métricas semelhantes, uma granularidade em termos de, né, qual que é o recorte territorial em que esses dados se integram. E tem ainda uma outra dificuldade, que uma coisa é o dado frio, como a gente diz, né, que vem, por exemplo, de uma projeção climática. Vai chover tantos milímetros, provavelmente, né, com uma certa probabilidade, nesses meses do ano, então a gente precisa se preparar para esse extremo de chuva. Outra coisa é entender, por meio dessa integração, como essa mesma quantidade de milímetros de chuva vai resultar nos impactos XYZ, né? Nos impactos para o sistema de transporte, para a população que vive em tal território, para o sistema de saúde, de atendimento, né? De saúde e acolhimento aí público. Então, essa tradução, em termos do impacto, a gente só vai conseguir ter quando a gente tiver também, combinado essa integração que eu já falei, uma base de dados que a gente chama de dados observacionais. Quer dizer, né, como você disse que vocês já instalaram pluviômetros e etc., a gente, junto com esses dados aí de pluviômetros, a gente também começar a reportar em vários pontos de coleta o que está acontecendo, quais são os impactos, né, os impactos na saúde humana, nos sistemas da cidade, nas moradias, nos edifícios públicos e privados. E aí, aos poucos, a gente começa a criar essa capacidade de traduzir o dado frio em algo realmente relacionado à realidade das pessoas e das cidades. Então, esse é um grande desafio. Sobre justiça climática, na prática, o que a gente está querendo dizer, né? Como é que a justiça climática ela se traduz em algo concreto e prático, esse termo que às vezes parece tão abstrato? A gente precisa olhar a justiça pelo menos por 3 perspectivas, né? Ou 3 abordagens. Uma delas as pessoas, populações, diferentes grupos têm a oportunidade, de fato, de participar da formulação e da implementação das políticas públicas, né, relacionadas a clima. Então, o que significa de fato? Significa, não basta ter uma consulta pública. A gente precisa pensar em oficinas em que as pessoas consigam, de fato, chegar ao local da oficina, que seja num horário que as pessoas possam participar, né, que elas tenham, por exemplo, um cuidado ali, uma área de cuidado das crianças, que as mães possam deixar as crianças ali para participar, de fato, dessas oficinas e interações. Então, essa é uma perspectiva, que é a procedimental. A outra ok, as pessoas participaram, mas o que elas trouxeram como prioridade para elas está refletido no documento, nas decisões, nos investimentos, no orçamento público? Porque se não estiver refletido, a gente teve uma participação pro forma. A justiça climática não vai acontecer. E o terceiro ponto importantíssimo é o aspecto distributivo. Então, quando a gente olha quais medidas de adaptação, ações estão lá num plano, por exemplo, tão priorizadas, quem são os grupos
que vão ser ou estão sendo beneficiados. A gente está direcionando a maior parte dos benefícios para essas populações que são historicamente vulnerabilizadas, né? Porque a gente não tem pessoas e territórios vulneráveis. A gente tem territórios, infraestruturas, pessoas que foram vulnerabilizadas ao longo do tempo. Então, isso é importantíssimo também para a gente, de fato, conseguir começar a concretizar esse conceito, que às vezes é muito abstrato, mas amplamente dito, em realidade nos territórios. Ótimo. Nath, como é que a gente traz mais empresas, mais institutos, fundações para movimentos assim coletivos? Acho que tem um desafio que o mundo corporativo vem muito da coisa do protagonismo individual, né? Como é que a gente diminui esses egos, né? E põe todo mundo alinhado na causa, né? E traz mais gente para essa batalha. E junto pergunto a questão da como é que garantir justiça climática, você acha que é essencial? Eu acho que a própria experiência que a gente está tendo com os eventos climáticos extremos, que a gente tem evidenciado, tem mostrado que a gente não tem como fazer as coisas sozinho. Então, eu quero acreditar que a partir da nossa vivência, enfim, acho que é um pouco disso, é o mutirão aqui da COP, né? Mas da vivência que as empresas estão tendo nos seus territórios e etc., a gente vai conseguir movimentar mais recursos nessa direção. E sobre justiça climática, o que eu queria falar assim, é que o Brasil é um país com um déficit histórico de infraestrutura, por exemplo. A gente tem muita gente que ainda não tem acesso à água encanada, esgotamento sanitário. A gente ainda tem gente no Brasil sem acesso à energia elétrica. A gente tem gente que cozinha com lenha. E eu acho que, como o Tony falou, a gente precisa de uma monta de dinheiro muito grande. E a gente tem uma oportunidade de, ao se adaptar, fazer uma adaptação que seja de fato transformativa e que reduza esses déficits de infraestrutura que a gente tem e que a gente possa criar lugares melhores para viver, assim, que mais pessoas tenham qualidade de vida, que tenham uma vida digna. Então, para mim, justiça climática é não só a gente garantir que a gente... os pontos da Mari, que eu concordo 100%, mas é a gente usar dessa oportunidade para reconstruir as nossas cidades, reconstruir os nossos territórios em bases mais equalitárias e garantindo que a gente, de fato, permita que as pessoas estejam em condições dignas de vida, né? Então, acho que, para mim, a gente vai alcançar a justiça climática se, a partir do processo de adaptação à mudança do clima, a gente conseguir oferecer vidas melhores para as pessoas e para as cidades dos nossos territórios. Quase indissociado, né, de falar de meio ambiente, de redução de desigualdades e de qualidade de vida, né? Até, né, quando a gente escolheu ali o nosso desenho da nossa estratégia, foi muito pensando que essas coisas muitas vezes são tratadas isoladamente, mas existe um aspecto super sistêmico entre elas, né? E sim, concordo que precisa de água potável na Amazônia. Eu trabalhava antes com saneamento e essa realidade ainda precisa muito. Pois é. Deixa eu só terminar aqui o painel, que a gente já está com o tempo esgotado aqui. Tony, vou passar para você para fazer essa fala final. Mas como é que você acha, né, nessa linha desse reflexão aqui que a gente fez, como é que você acha que o setor privado pode não só apoiar também a formulação, como a implementação de políticas públicas, né? Você trouxe a questão do financiamento, né? Acho que existe, né, o setor privado concentra, né, um capital que de fato pode ajudar nessa implementação e, ao mesmo tempo, é afetado diretamente por isso, né? Como é que você acha que pode existir maior participação, né? Acho que a gente já viu que, no fundo, precisa ter integração entre os vários atores, né? Qual é a tua visão sobre isso e sobre justiça climática? Primeiro louvar, quer dizer, iniciativas como a que vocês estão fazendo, que não é uma única iniciativa, é uma iniciativa de várias empresas e tem uma estratégia por trás. Todas as organizações do terceiro setor, da qual eu faço parte, têm suas próprias estratégias também. O que a gente precisa é encontrar e fazer os matches, né? Porque o dinheiro que
que vocês, por exemplo, aportam num projeto que a gente conduz, de certa forma, ele ajuda a alavancar aquela estratégia e outros dinheiros também a gente vai colocando, né? Então, avança a estratégia de vocês, avança a nossa, e obviamente, a sociedade tem que ganhar com isso. Para isso, nós precisamos chegar na implantação. Então, é muito importante a gente discutir, por isso eu insisto, nós precisamos discutir o financiamento, como é que nós vamos chegar e conseguir fazer com que esses projetos realmente aterrizem, né? E esse é o grande ponto. Bom, Justiça Social Brasil tem tudo, né? Tudo para ser feito. Tudo para ser feito. Se a gente olhar particularmente onde nós estamos nessa região do país, para os indicadores, né, são os locais que têm maior número de população vivendo em favelas e comunidades, percentual, né? E existem outros dados, saneamento, etc. Quer dizer, o Brasil tem tudo para ser feito. Nós somos um país extremamente desigual. O problema é quando a gente quer resolver tudo ao mesmo tempo, né? E assim, se alguém olhar criticamente para a COP e dizer a COP é um banho de loja em Belém, sim, talvez seja, né? Mas, por outro lado, vai capacitar Belém, talvez, para elevar a capacidade turística de atração de pessoas, e isso vai gerar mais taxas, né, que a cidade vai coletar. Isso, por sua vez, vai proporcionar que a cidade tenha mais recursos para captar investimentos, né? E isso tudo se torna um processo de bola de neve. Quer dizer, Belém entra no mapa, Belém é conhecido, Belém é o portão da Amazônia, várias coisas começam a ser colocadas, e isso tudo vai tendo um impacto que quem vive na cidade vai ver. Então, assim, acho que esse evento é um marco na história da cidade, seguramente já tiveram outros, mas esse é um grande marco, né? Bom, e aí o importante é trazer a sociedade inteira nisso. Não, perfeito.